Olá, eu sou o pastor Joãozinho, pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular aqui em Botucatu, e estou passando por aqui para dizer a você: Deus tem uma palavra para o teu coração. Este vídeo, esta mensagem que você vai ouvir agora, certamente vai acrescentar algo na tua vida. Espero que ela fale realmente com você, seja uma palavra transformadora que possa te levar mais perto de Deus. Que Deus te abençoe. Deus tem uma palavra para o meu e para o teu coração. Feche teus olhos, fale com Deus. Peça para que o Espírito Santo possa abrir a tua mente, te dar entendimento, dar compreensão acerca daquilo que o Senhor quer tratar conosco agora. Querido Deus e Pai, cantamos louvores, adoramos o teu nome, sentimos a tua doce presença neste lugar. Senhor, mas este é o momento em que nós desejamos ouvir a tua voz, a voz do teu Espírito Santo a falar conosco através da tua palavra. Eu quero ser, ó Deus, apenas um canal, Senhor, um instrumento nas tuas mãos, para que através desse teu servo, Pai, o teu Espírito comunique à tua igreja nesta noite o teu querer, o teu desejo para conosco. Ó Deus, não somente queremos compreender a tua palavra, mas queremos também ser capacitados pelo teu Espírito Santo para vivermos a tua vontade. Seja conosco, Senhor, no nome santo de Jesus. Amém, amém. A igreja pode se assentar no nome do Senhor Jesus. Convido você que tem sua Bíblia para que possa abri-la no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, louvado seja Deus. Uma palavra de reflexão para o nosso coração nesta noite, uma palavra breve, né? Mas eu creio que é algo do coração de Deus para o nosso coração. Nós vamos ler Atos capítulo 4, a partir do versículo de número 32. Atos capítulo 4, a partir do versículo 32, diz assim: E era um só o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se por cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Porque formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando-se os moços, cobriram o morto, e transportando-o para fora, o sepultaram. E passando um espaço de quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: Dize-me, vendestes portanto aquela herdade? E ela disse: Sim, portanto. Então Pedro lhe disse: Por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta dos pés dos que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti.
e logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os moços, acharam-na morta e a sepultaram junto do seu marido. Amém. Amém, irmãos? Fecha a tua Bíblia. De repente você pode estar pensando, né? O que será que o pastor vai falar? Que palavra é essa? O Ricardo está até preocupado ali, né, Ricardo? Mas você pode ter certeza, irmãos, que Deus tem uma palavra para o nosso coração nesta noite. Amém, irmãos? Uma palavra para a igreja do Senhor. Nós somos a igreja de Cristo. Nós somos o povo de Deus, lavado e remido pelo sangue de Jesus. É um povo que está sendo preparado pelo Espírito Santo, para um dia estar e por toda a eternidade com o Senhor, e que, portanto, nós precisamos aprender sempre mais. À medida que nós vamos aprendendo, nós vamos melhorando a nossa conduta diante de Deus, a nossa forma de nos portarmos diante de Deus para servi-lo cada vez melhor. Os irmãos que tiveram a oportunidade de estarem conosco no domingo passado, ou mesmo se você não teve a oportunidade de estar aqui no templo, mas assistiu o nosso culto, ouviu a mensagem pelo menos através da nossa live, você vai se lembrar que no domingo passado o Senhor falou conosco a respeito do dever da oração. Amém, irmãos? O assunto da semana passada foi oração, o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Esta palavra nos foi dada no domingo passado, baseada na parábola daquele juiz iníquo, aquele homem que não temia Deus, não respeitava os homens, mas por conta de ser importunado por aquela viúva, acabou fazendo justiça. Aí o Senhor falou conosco, portanto, na semana passada, a respeito de oração. O assunto de hoje não é menos importante do que o assunto da semana passada, ao contrário disso. O Senhor trocou o meu coração para eu falar com os irmãos a respeito da necessidade de vigiar. Então o assunto hoje é vigilância. Amém, irmãos? Até porque nós aprendemos com o Senhor Jesus justamente a respeito de vigiar e orar. Vigiai e orai, diz o Senhor, para que não entres em tentação. Então a vigilância e a oração na vida do crente, ela tem que andar de mãos dadas. Nós precisamos ser pessoas de oração, homens de Deus, mulheres de Deus, que oram a Deus. Aliás, relembrando ainda a palavra de domingo passado, a oração é a expressão da nossa fé. À medida em que nós oramos, nós estamos expressando a nossa confiança em Deus, mas não basta apenas a oração. A oração, ela é essencial, ela é fundamental, como essencial também é a vigilância. A vigilância. A palavra de Deus, através de Pedro, escrevendo a sua primeira carta, no capítulo 5, versículo de número 8, vamos ver o que diz esse versículo, embora um versículo muito conhecido. 1 Pedro 5, 8, vamos ver o que diz o texto sagrado. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Amém, irmãos? Vigiai, diz a palavra de Deus, porque o diabo, vosso adversário, anda buscando uma oportunidade, anda buscando uma brecha, e muitas vezes por falta desta vigilância, corremos o risco de abrir uma brecha e dar lugar para a entrada do inimigo. Olhando para o texto que nós acabamos de fazer a leitura, eu diria que esse texto ele pode ser dividido em duas partes. A primeira parte dele é a que está em Atos, capítulo 4, a partir do versículo 32. Vamos fazer a releitura deste trecho novamente. Atos 4, versículo 32. Diz assim: E era um o coração e a alma da multidão dos que criam,
E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Até aqui. Irmãos, preste atenção. Se você olhar, para este texto que nós acabamos de ler até o versículo 35, nós vamos encontrar aqui o início da igreja primitiva, o modelo da igreja sonhada por Deus, o modelo da igreja que está no coração de Deus. Quando nós olhamos, eu particularmente, e creio que você não é diferente, mas quando eu olho para esse texto, e já no versículo 32 diz assim: e era o coração e a alma da multidão dos que criam. Era o coração e a alma. Eu pergunto para você, meu querido irmão, será que de fato não é isto que Deus quer da sua igreja? Uma igreja cujo coração e alma seja um. Afinal de contas, não foi isso que Jesus orou lá em João capítulo 17, para que nós realmente, ou quando eu digo nós, somos apenas parte da igreja, para que a igreja de Cristo de fato não seja uma. Foi assim que iniciou a igreja primitiva, nos seus primeiros anos, nos seus primeiros passos, ela vivia com certeza plena, a vontade de Deus e o querer de Deus. E eles viviam de tal forma o amor de Deus em seus corações, que eles iam além daquilo que a própria palavra ou que os próprios apóstolos orientavam. Porque quando nós lemos esse texto, dizendo que era o coração e a alma de todos um, de maneira que ninguém dizia que coisa própria era sua mesma, mas que na verdade eles repartiam, vendiam as suas propriedades, as suas herdades, traziam as suas ofertas, ou aquilo que eles haviam vendido, depositavam aos pés dos apóstolos, para que os apóstolos repartissem a cada um, segundo a necessidade que cada um tinha. Isso aí não era ordenança da palavra de Deus, e nem era a direção que os apóstolos estavam dando para a igreja. Isso aí partia como obra do Espírito Santo, como fruto do Espírito Santo, dentro do coração de cada um deles. Amém, igreja? Amém? Ninguém disse para eles: olha, vocês precisam vender as suas propriedades, vocês precisam vender suas casas, vocês devem trazer o dinheiro, porque no nosso meio tem gente necessitada, e no nosso meio não pode haver necessitados, então nós vamos pegar esse dinheiro, nós vamos repartir conforme a necessidade. Não era nada disso. Isso aí não foi instrução que os apóstolos deram, isso aí foi obra do Espírito Santo, para uma igreja que estava vivendo o verdadeiro amor de Deus, nesta santidade, nesta harmonia preciosa e maravilhosa, que foi o sonho de Deus e é o sonho de Deus para o homem, desde o princípio da criação. Desde o princípio, Deus, tudo isso que nós vemos hoje, irmãos, e coisas terríveis que já foram vistas e coisas terríveis que ainda virão, nada disso está no projeto de Deus. Amém, irmãos? Guerras, fomes, pestes, misérias, tanta coisa que o mundo vive, tem vivido ao longo da sua existência, e vai ser assim até a consumação dos séculos. Nada disso está no plano de Deus, no projeto de Deus. Não é Deus que arquitetou isso, irmãos. Às vezes a gente ouve e em certo ponto a gente tem que se calar, porque infelizmente há muita falta de conhecimento das Escrituras no mundo em que nós vivemos. Algumas pessoas, não, mas é porque Deus permite isso, inocentes morrendo, crianças que não tem nada a ver com isso, tal, quanta fome, quanto isso, porque Deus permite, como se de repente Deus fosse o responsável por isso.
como se Deus fosse o culpado por isso, como se Deus tivesse arquitetado isso, como se Deus tivesse planejado isso, né? A falta de conhecimento que todos os males que nós sofremos são consequências do pecado, da desobediência. Amém, igreja? Amém. Não foi isso que Deus projetou, não foi isso que Deus planejou desde o princípio. Quando nós olhamos lá para o Éden, nós vamos ver o primeiro casal vivendo plenamente a vontade de Deus, o coração de Deus, o projeto de Deus. Como quando nós olhamos aqui para os Atos dos Apóstolos e vemos o início da igreja, vemos a igreja vivendo os planos de Deus e os projetos de Deus. Tenho convicção absoluta, e a palavra de Deus nos permite entender, havia plena harmonia ali no jardim, em todas as coisas, aquele primeiro casal e tudo aquilo que estava à sua volta, até que, por falta de vigilância de Adão, amém, igreja? Por isso que o assunto nesta noite é vigilância, o assunto nesta noite é a necessidade de vigiar. Deus estabeleceu que Adão deveria cuidar do jardim, que Adão deveria lavrar ali a terra, cuidar da sua esposa, cuidar da sua família, que viria, porquanto esta foi a ordem de Deus, para que eles fossem fecundos, multiplicassem, crescessem, mas por falta de vigilância, Adão permitiu que o inimigo entrasse no jardim, travestido de uma serpente, e seduziu Eva e enganou Eva e levou Eva ao pecado e assim consequentemente seu marido, e aconteceu tudo o que aconteceu. Se Adão tivesse cumprido plenamente o seu papel, certamente ele teria guardado, ele teria vigiado, e ele não teria permitido acontecer o que aconteceu. Amém, irmãos? Então Deus não tem nada a ver com isso, ao contrário, o Senhor deixou muito claro: olha, vocês não desobedeçam, não pequem, não façam o que eu estou dizendo para que não devam fazer, porque se fizerem vai morrer, mas aquela harmonia toda, ali do Éden, foi quebrada, por conta da intromissão de um ser maligno, onde a palavra de Deus, de uma forma muito clara, diz que o seu papel, o seu trabalho, a sua intenção, desde que ele foi expulso da presença de Deus, levando consigo 1/3 dos anjos dos céus, a sua intenção sempre foi de roubar, matar e destruir. E isso foi o que ele fez ali no Éden com aquele primeiro casal. Mas nós voltando agora para o texto de Atos, nós vamos ver, queridos irmãos, que a palavra de Deus nos diz, desta harmonia, desta santidade, deste amor que existia no coração da igreja primitiva. E aqui a palavra de Deus no texto lido nos fala especificamente de um dos discípulos chamado Barnabé, ou na verdade o seu nome era José, apelidado de Barnabé. E este homem vendeu a sua propriedade e trouxe o dinheiro, como outros já tinham feito antes, e entregou aos apóstolos. E a palavra de Deus fala de um casal, Ananias e Safira, que vendo aquilo que alguns dos discípulos estavam fazendo, aquilo que Barnabé tinha acabado de fazer, eles também resolveram fazer a mesma coisa, mas com uma diferença. Ananias, o marido, falou com Safira, sua mulher: vamos fazer o seguinte, vamos vender a propriedade, mas nós vamos entregar apenas uma parte dela, não vamos entregar tudo não. E fizeram isso, quando na verdade todos os que vendiam entregavam completamente aquele valor, sempre lembrando que aquilo não era uma obrigatoriedade, era uma voluntariedade, era um desejo espontâneo de cada coração. E agora a palavra de Deus diz que Ananias
vende aquela propriedade que tinha, né? Conversa ali com a sua mulher, se acertam, olha, se perguntarem se foi por tanto que nós vendemos, você confirma, né? Fala que foi sim. E a palavra de Deus diz que ele vem e traz aquele valor, entrega a Pedro, e Pedro diz: Ananias, por que você permitiu que Satanás entrasse no teu coração? Vamos ver o que diz Atos 5, versículo 3, a respeito disso. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Segura aí, Ângela. Queridos irmãos, preste atenção, nós estamos falando a respeito de vigilância. Amém, igreja? Eu não quero que você perca o foco. Não quero que você perca o foco. Satanás, se ele puder, em qualquer área da nossa vida, e ele encontrar uma brecha, ele vai entrar. E ele vai entrar para roubar, matar e destruir. Porque Satanás encheu o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Verso 4. Guardando-a não ficava para ti? Ou seja, ela já não era sua? Não podia permanecer com você? Quem foi que falou para você que você tinha que vender? Guardando-a não ficava para ti e vendida não estava em teu poder? Não tinha nenhum problema Ananias vender a propriedade que ele tinha, afinal de contas era dele. E ele poderia ter vendido a propriedade e ter ficado com todo o dinheiro, porque era dele. Amém, irmãos? Os irmãos estão entendendo aquilo que o Espírito do Senhor está falando? Aqui nós não estamos falando a respeito de dinheiro. Amém, igreja? Nós estamos falando a respeito de vigilância. A propriedade é sua, você poderia ter ficado com ela, você não era obrigado a vender. Mas se você se dispôs a vender, você poderia ter ficado com 100% do valor, porque ele é seu. Agora, se você se propôs a fazer uma coisa para Deus, você tem que ser inteiro, completo, pleno naquilo que você vai fazer, e não tentar enganar o Espírito Santo, não tentar mentir ao Espírito Santo. Amém, igreja? Isso é muito importante, irmãos. Isso é muito importante em todas as áreas da nossa vida. Sabe por quê, irmãos? Eu, enquanto homem, eu posso até enganar vocês. Vocês, enquanto pessoas, podem enganar um ao outro. Podem enganar o pastor. Podemos enganar as pessoas. Mas eu pergunto, quem de nós pode enganar ao Espírito Santo? Quem de nós pode enganar a Deus? E quando nós não vivemos uma vida plena, quando nós não vivemos exatamente o que Deus tem para nós, nós estamos faltando com a vigilância, porque nós estamos abrindo uma brecha para que Satanás entre, e quando ele entra para roubar, matar e destruir. Você, meu querido irmão e irmã, é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, você foi chamado para a salvação, você foi chamado para a vida eterna. Seja pleno na tua vida com Deus, porque você pode até enganar e esconder das pessoas, mas jamais escondemos qualquer coisa de Deus. Amém, irmãos? Isso é muito importante para nós. Talvez em outro tempo, quem sabe talvez até em alguma outra igreja, alguém diria: nossa, hoje é culto de doutrina. Todo dia é dia de doutrina. Todo dia é dia de nós aprendermos de Deus. Amém, irmãos? Todo dia é dia de nós aprendermos a endireitar os nossos caminhos na presença de Deus. E aí então, a consequência do pecado, da desobediência, da falta de vigilância de Ananias, se assemelha à falta de vigilância de Adão, de Eva, lá no jardim do Éden. A palavra do Senhor disse para aquele primeiro casal: olha, vocês não comam do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se vocês fizerem isso, vocês vão morrer.
né? E o homem desobedeceu, e a consequência foi exatamente essa. Olhando aqui a respeito de Ananias, vamos voltar lá para o versículo 4, e daí nós prosseguimos. Guardando-a não ficava para ti, vendida não estava em teu poder, por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Verso 5. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou, e houve um grande temor, e um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando-se os jovens, cobriram o morto e transportando-o para fora, o sepultaram. Eu pergunto para você, meu querido irmão e irmã, preste atenção, a resposta é muito fácil, muito simples. Ananias era um discípulo do Senhor ou não? Era. Amém, igreja? Nós não temos dificuldade aqui em acreditar que Ananias ele era um discípulo do Senhor. Ele era um dos crentes ali da igreja primitiva, juntamente com a sua esposa. Então, quanto a isso, não se tem dúvida. A questão é que faltou para Ananias a vigilância que precisa ter no coração de todos nós crentes em Jesus. O fato de nós sermos crentes em Jesus, o fato de nós pertencermos a uma igreja, não nos torna imune às tentativas, ou aos assaltos do diabo contra a nossa vida, para nos tirar da presença de Deus. Amém, irmãos? O fato de eu ser pastor não me torna imune às tentações do diabo, às investidas do diabo, para que eu também venha faltar com a vigilância, a fim de que ele encontre lugar na minha vida. Você está entendendo o que o Espírito Santo está falando, irmãos? Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Teu nome está escrito no livro da vida para você morar por toda a eternidade, mas você não pode faltar com a vigilância. Amém, irmãos? Você não pode faltar, nós não podemos faltar com a vigilância, porque se faltarmos com a vigilância, nós abrimos brecha, e tendo aberto brecha, o inimigo entra, e quando ele entra, você já sabe qual é as consequências disso. Foi o que aconteceu com Ananias. Vamos adiante. E passando um espaço de quase 3 horas, entrou também sua mulher, Safira, não sabendo o que tinha acontecido. E disse-lhe Pedro: dize-me, vendestes portanto aquela herdade? E ela disse: sim, portanto. Os irmãos percebem aí que estava tudo combinado? Estava tudo ajeitado. Nós vamos reter, mas nós vamos falar que vendeu portanto. E se Pedro perguntar, você confirma. Vendeste portanto? Sim, portanto. Verso 9. Então Pedro lhe disse: e por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os jovens acharam-na morta e a sepultaram junto de seu marido. É a consequência. Amém, irmãos? É a consequência. Quando nós olhamos para dentro da palavra de Deus, nós vamos encontrar um texto sagrado que nos vai falar que Satanás entrou no coração de Judas. Satanás entrou no coração de Judas. Judas era um dos discípulos, Judas era um dos 12 escolhido pelo Senhor. Judas fazia parte daqueles que se assentavam à mesa com o Senhor. E no entanto nós sabemos, queridos irmãos, que o próprio maligno entrou no coração de Judas e fez com que ele se consertasse, fizesse um acordo ali com os sacerdotes, com os religiosos da sua época, para entregar a Jesus, para vender o seu Senhor, para vender o seu mestre. E aí
A palavra de Deus diz que na última ceia, ou na ceia da última Páscoa, que Jesus participou com os seus discípulos, Jesus deixou claro, que um daqueles que estava com ele assentado à mesa haveria de traí-lo. E se levanta ali um burburinho, um pergunta quem é, quem não é, e Jesus diz: aquele a quem eu lhe der o bocado molhado, este é. E a palavra de Deus diz que Jesus pega um pedaço de pão, molha o vinho, entrega para Judas, ele come e sai, já com o seu coração completamente tomado pelo diabo. Era um dos 12, era um dos escolhidos. Jesus tinha muitos discípulos, todos nós conhecemos a palavra, sabemos disso. Jesus tinha muitos discípulos. Só no dia da sua ascensão, após a sua ressurreição, a palavra vai dizer que era mais de 500, ou aproximadamente 500 discípulos que estavam ali, que assistiram quando Jesus subiu aos céus. Jesus tinha muitos seguidores, além da multidão, que era sempre enorme, de pessoas que seguiam Jesus por conta de necessidades, de dificuldades, de problemas, de bênçãos que precisavam. Tinha aqueles que lhe eram fiéis, e eram muitos, em um outro momento a palavra de Deus vai dizer que Jesus separa 70 e lhes dá poder para irem, pregarem a palavra, curarem os enfermos, expulsarem os demônios. E aí a palavra de Deus vai falar de um grupo seleto de 12 íntimos de Jesus, e entre esses 12 íntimos de Jesus estava também Judas Iscariotes, mas nem por isso ele foi imune a ser tentado pelo diabo e a fazer o que fez. E a consequência disso todos nós conhecemos. A palavra de Deus diz que quando Judas vê o seu mestre pregado lá na cruz, inocentemente, porque foi entregue de uma forma covarde por ele, ele vai ao templo, e ele quer se consertar ali diante dos sacerdotes, aquele com quem ele tinha feito o acerto, o acordo, e eles falam: olha, nós não temos nada com isso, nós fizemos um negócio, você cumpriu a sua parte, nós cumprimos a nossa, agora não temos nada a ver com isso aí. E a palavra de Deus diz que Judas, tomado de remorso, pela maldade que ele havia praticado, ele vai e se enforca, tira a sua própria vida. Você percebe, meu querido irmão e irmã, que tudo isso é falta de vigilância, tudo isso é falta de vigilância, e a falta de vigilância abre brecha, abre espaço para a ação do diabo. E em todos estes casos e outros mais que nós poderíamos citar dentro da palavra, você vai ver que sempre o final é a destruição, que o final é sempre a morte. Muito bem. Agora, tudo isso, irmãos, nós falamos até aqui na direção do Espírito Santo de Deus, para encerrar essa mensagem lhe dizendo o seguinte: devemos ser vigilantes, porque o diabo quer encontrar a oportunidade para quebrar a harmonia. Ele quebrou a harmonia lá do Éden, ele quebrou a harmonia do início da igreja, ele quebrou a harmonia que existia ali entre os 12. Veja bem, até então, quando nós falamos a respeito da igreja primitiva, que é o texto base da nossa mensagem, eles viviam de uma forma maravilhosa. A palavra de Deus vai registrar que o número daqueles que criam em Deus se multiplicava, que o Senhor acrescentava à igreja todos aqueles que haviam de serem salvos. Era algo tremendo, era algo maravilhoso, que estava no centro da vontade de Deus, no centro do querer de Deus, até que de repente alguém não vigia, permite o diabo entrar e quebra aquela harmonia. Foi quebrado lá no jardim, foi quebrado ali na mesa dos apóstolos. Irmãos, nós conhecemos a palavra de Deus, você conhece a palavra de Deus. A Páscoa para os judeus era o dia mais especial, a celebração da Páscoa era algo tremendo para eles, era um momento de comunhão,
relembrando a libertação lá da escravidão do Egito. Era um momento de plena satisfação. Não era momento para que a harmonia, que a santidade, que a reverência daquele momento fosse quebrado. Não poderia ser quebrado. Era um momento santo, era um momento sagrado para todos os judeus, especialmente numa mesa onde estava o próprio Cordeiro de Deus sentado ali ministrando aquela Páscoa. Não poderia ser quebrado aquela harmonia, mas foi quebrado por falta de vigilância. E qual foi a consequência? A morte de Judas Iscariotes. Mas a aplicação desta mensagem para a minha vida e para a tua vida é: devemos ser vigilantes, porque o diabo quer encontrar oportunidade para quebrar a harmonia do seu casamento, da sua família, quebrar a harmonia no seu trabalho, quebrar a harmonia na igreja, ou onde ele conseguir entrar, para levar a cabo o seu intento de roubar, matar e destruir. Seja vigilante. Amém, irmãos? Sabe por quê, irmãos? Porque na casa de todos nós, e a minha não é diferente, eu sou tão humano quanto qualquer um de vocês, eu sempre falei isso. Às vezes acontecem algumas coisas que, se você não tiver atento, você acaba faltando com a vigilância e o inimigo acaba entrando. Às vezes uma conversa ríspida, às vezes uma resposta ríspida. Eu, a pastora Sandra, nós, já falei isso por 500 vezes, no mínimo. Somos casados há 41 anos, nos amamos, nos damos bem, mas não somos perfeitos. Amém, igreja? Amém? Tem que entender isso, porque às vezes as pessoas olham para o pastor e acham que o pastor é o cara. Não, eu sou imperfeito como qualquer outro ser humano é imperfeito. A minha casa, ela sofre dos mesmos ataques que qualquer outra casa, que qualquer outro lar, que qualquer outra família. O que é que nos mantém em harmonia? É a vigilância que nós temos para dizer: diabo, aqui não. Bata em retirada em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém, irmãos? E é assim na minha vida, na tua vida, na nossa casa, na nossa família. É assim no trabalho. Um ambiente gostoso de trabalho, de repente acontece qualquer coisa lá que quebra a harmonia. E se não tomar cuidado, o diabo vem e arrebenta. É assim que ele faz. É assim que ele faz. Igrejas, quantas vezes, quantos exemplos, infelizmente, com tristeza a gente diz, de igrejas que acabam porque falta vigilância e o inimigo entra e arrebenta e acaba mesmo, porque este é o trabalho dele. Amém, igreja? Em nome do Senhor Jesus Cristo, vigie. Viu? Vigie, nós temos pregado, o Senhor tem nos dado esta palavra, nós precisamos saber quem é o nosso inimigo. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, nós lutamos contra principados, contra potestades. Quantas vezes amizades são quebradas, amizades de anos, por conta de uma bobagem qualquer, que ninguém sabe como é que começou, mas houve uma falta de vigilância, e o inimigo entrou e destruiu aquela amizade, destruiu aquele casamento, destruiu aquela família, pais e filhos que não se falam mais, que não se entendem mais. É coisa terrível, irmãos, coisa terrível. E a experiência que eu tenho é a mesma que você tem. É só você começar a conversar com pessoas, aí você vai perceber, pais que não falam com os filhos, com filhos mais, filhos que não falam com pais, irmãos que não se entendem. E eu pergunto, será que este é o propósito de Deus? Será que este é o plano de Deus? Não, não é isso que Deus planejou, não é isso que Deus projetou. Agora, se faltar a vigilância, não importa quem seja, se faltar a vigilância e o inimigo encontrar uma oportunidade, ele vai fazer o que ele quer fazer, vai levar a cabo os seus intentos. E por isso, meu querido irmão e irmã, em nome de Jesus, seja vigilante. Vigiai e orai.
São essas duas coisas que o Senhor falou conosco, não exatamente nesta ordem, porque na semana passada nós falamos sobre oração e hoje estamos falando sobre vigilância, mas são exatamente esses dois elementos que não pode faltar na vida do crente: vigilância e oração, né? E pedir a Deus: Senhor, me dê discernimento, para que eu possa verdadeiramente entender, né? Quem é que está agindo, quem é que está falando, quem é que está por trás dessa conversa, né? Quem é que está por trás dessa situação. Me dê sabedoria, Senhor, e me dê poder para colocar em retirada todo o poder do mal. Amém? Coloque-se de pé no teu lugar. É muito importante, irmãos, é muito importante. Sabe, nós poderíamos ficar aqui e falarmos ainda mais tempo, né? Mas não é necessário. A palavra do Senhor diz que nós devemos ser fiéis até quando? Até a morte. Ser fiel até a morte. Ser fiel até a morte, irmãos. É uma jornada que nós não sabemos que dia vai terminar. Vai terminar no dia da morte, a menos que Jesus volte antes, arrebate a igreja, aí terminou para todos nós, mas caso não, é uma jornada que nós começamos, alguns há mais tempo, outros há menos tempo, e que só vai terminar com a morte. E uma das coisas que eu ouvi muitas vezes, e eu falei também muitas vezes, né, e eu quero repetir aqui mais uma vez, é que não existe aposentadoria, né, para servir a Deus. Eu já servi o Senhor 35 anos, já entrei com o meu pedido de aposentadoria, agora daqui para frente estou tranquilo, já cumpri a minha parte. Não existe. Amém, igreja? Ninguém vai ser salvo por tempo de serviço, viu? Ninguém vai ser salvo por tempo de serviço. Você pode servir a Deus 50 anos, se você faltar com a vigilância lá no final, perdeu o que você fez. Poxa, pastor, mas o senhor é cruel, hein? Eu não tenho nada com isso. Amém, irmãos? Eu não escrevi nenhuma letra da Bíblia, pode ter certeza disso. Nem o Evangelho segundo João lá é meu. Amém, irmãos? Nada. Então eu só estou transmitindo aquilo que a palavra de Deus fala. Ser fiel até a morte. Não deixa de vigiar, não. Vamos seguir aí. E o que é importante, irmãos, na nossa caminhada, e isso que eu vou dizer agora, e encerramos aqui, é muito importante. É nós repartirmos os nossos fardos, a nossa carga uns com os outros. Às vezes nós não fazemos isso, às vezes nós queremos suportar sozinho, às vezes nós achamos que nós vamos conseguir vencer, e tem coisas que às vezes nós não conseguimos se não tiver a ajuda de alguém, de um irmão, um amigo, de uma irmã, uma pessoa de Deus, uma pessoa de confiança, do pastor, enfim, de alguém, que você realmente possa repartir o teu fardo. É preciso, irmãos, é necessário, porque às vezes o ataque do diabo nas nossas vidas, ele é tão forte, é tão violento, que se nós não tivermos ali um amparo, por isso que a palavra de Deus diz que nós devemos suportar, servir de suporte. Então seja vigilante, e quando você perceber algum ataque do inimigo em qualquer área da tua vida, não deixe de buscar socorro. Amém, irmãos? Não deixe de buscar socorro, isso é importante. Vamos orar. Querido Deus e Pai, no santo e glorioso nome de Jesus, eu te dou graças pela palavra que o Senhor trouxe ao meu coração e que eu compartilhei com a tua igreja nesta noite. Obrigado, Deus, nos capacite com a capacidade que vem de ti, Senhor. Ó Deus, para que nós sejamos vigilantes, para que nós não deixemos, ó Deus, o inimigo penetrar, Senhor. Ó Deus, que ele não venha nos enganar, que ele não venha tomar conta do nosso coração, dos nossos sentimentos, das nossas emoções, querido Pai, em nome de Jesus Cristo. Nos capacite, ó Deus, para ser plenos, ó Deus, na tua presença, porque sabemos, ó Deus, que de
Ti, Senhor, nada podemos esconder, nada podemos ocultar, Senhor. A palavra do Senhor nos diz que todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem nós havemos de tratar. Tenha misericórdia de cada um de nós, os Teus filhos, ó Deus. Nos capacite com a capacidade que vem de Ti, porque sabemos, ó Deus, que o diabo, nosso adversário, anda ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Ó Deus, mas que ele não ache lugar na minha vida, que ele não ache lugar, Senhor, na vida deste teu filho, na vida desta tua filha, meu Pai, que está conosco neste culto, quer seja aqui no templo, ó Deus, ou à distância. Capacita-nos, ó Deus, com a capacidade que vem de Ti, e ensina-nos e capacita-nos, ó Deus, a vivermos a disciplina da oração, Senhor, e a disciplina da vigilância, até que cheguemos na Tua glória, até que sejamos então vencedores, ó Deus, sobre todo o poder do mal, em o nome de Jesus. Amém, amém. Se esta palavra falou com você, aplaude e glorifique o Senhor. Bem alto, bem forte, bem bonito, vamos louvar a Deus.